Em nome do Pai, em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe. Eu te amo, tu me amas, dá-me gole da vontade divina minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então vamos lá, a leitura do nosso trecho. Vai ser volume 39 e 40, dois trechos hoje para vocês, porque é muito pequenininho o 39, então peguei dois trechos. O matrimônio místico, primeiro casamento com a humanidade santíssima de nosso Senhor Jesus Cristo. Na manhã desse dia, Jesus fez-se ver de novo todo afável, doce e majestoso, juntamente com a sua Mãe Santíssima e Santa Catarina. Primeiro os anjos cantaram um hino, Santa Catarina me assistia, a mãe tomou minha mão e Jesus pôs em meu dedo o anel. Depois nos abraçamos e ele me beijou. E assim fez também a mãe. Depois tivemos um colóquio todo de amor. Jesus falava-me do grande amor que me tinha e eu dizia-lhe também do amor com que o amava. A Santíssima Virgem fez-me compreender a grande graça que eu tinha recebido e a correspondência que devia dar ao amor de Jesus. Meu esposo Jesus me deu novas regras para viver mais perfeitamente, mas como passou muito tempo, não as recordo muito bem. Por isso não as digo. E assim terminou aquele dia. Quem pode dizer as finezas de amor que Jesus fazia à minha alma? Eram tais e tantas que é impossível descrevê-las, mas o pouco que eu recordo tratarei de dizê-lo. Impressões de Luísa, depois de ter contemplado a glória dos anjos e santos no céu. Às vezes, transportando-me com ele, levava-me ao paraíso, e ali escutava os cânticos dos bem-aventurados. Eu via a divindade, os diversos coros dos anjos, as ordens dos santos, todos imersos, absorvidos e identificados na divindade de Deus. Parecia-me que em torno do trono havia muitas luzes, como se fossem mais que sóis resplandecentes, e a claras notas estas luzes denotavam todas as virtudes e atributos de Deus. Os bem-aventurados, refletidos em uma destas luzes, ficavam arrebatados, mas não chegavam a penetrar toda a imensidão daquela luz, de modo que passavam a uma segunda luz sem ainda compreender a fundo a primeira. Assim, os bem-aventurados no céu não podem compreender perfeitamente a Deus, porque é tanta a imensidão, a grandeza, a santidade de Deus, que mente criada não pode compreender um ser incriado. Agora, os bem-aventurados, refletidos nestas luzes, parecia-me que vinham participar nas virtudes destas luzes. Dessa forma, a alma no céu se assemelha a Deus, com essa diferença, que Deus é aquele sol grandíssimo e a alma é um pequeno sol. Mas quem pode dizer tudo o que nessa beata morada se compreende?
Enquanto a alma se encontra nessa prisão do corpo, é impossível dizer. Enquanto na mente se escuta algo, os lábios não encontram as palavras para poder explicar. Me parece como uma criança que começa a balbuciar e gostaria de dizer tantas e tantas coisas, mas afinal parece que ela não sabe dizer uma palavra clara, por isso vou direto ao assunto. Só direi que às vezes, enquanto me encontrava naquela bem-aventurada pátria, passeava junto com Jesus no meio dos coros dos anjos e dos santos. E como eu era nova esposa, todos os bem-aventurados se uniam conosco para participar das alegrias do nosso matrimônio. Me parecia que esqueciam seus contentamentos para cuidar dos nossos. E Jesus me mostrava os santos, dizendo: Vejam esta alma. É um triunfo do meu amor. Meu amor tudo superou nela. Outras vezes me fazia ficar no lugar que me tocava e me dizia: Este é o teu lugar, ninguém pode te tirar. E às vezes eu chegava a acreditar que não devia voltar mais à terra, mas em um simples instante eu me encontrava novamente fechada ao muro deste corpo. No muro deste corpo, daí na terra, né? Então vamos lá. Então um grande momento, assim, que é o primeiro momento de casamento místico da Luísa. Vai ter outros casamentos, vai ser 3 casamentos, né? No livro todo do céu vai ser 3 ocasiões. E essa é a primeira ocasião do primeiro matrimônio da Luísa. E é diferente do outro, né? Parece aqui, até parecia, dá a impressão que é um noivado, né? Mas chama-se também matrimônio. Porque já é um compromisso, né, definitivo ali, perante a Santa Mãe do Céu. Então, me parece que é mais com a Santíssima Humanidade Gloriosa de Jesus que a Luísa vai se casar. E depois ela vai se casar com a Santíssima Trindade, né? Com Deus mesmo, a divindade. Então, parece que ela tem um casamento com a humanidade de Jesus, depois com a divindade de Jesus e depois com a divina vontade. Casamento com a divina vontade. Então, parece que são 3 momentos especiais, né? Na manhã desse dia, então, Jesus fez se ver de novo todo carinhoso com ela, né? Majestoso, bonitão, juntamente com sua mãe do céu e com Santa Catarina. Aí você fala para mim, por que Santa Catarina? Né? Que estranho, o que tem a ver Santa Catarina? Bem, a Santa Catarina também é uma esposa mística, né, de Jesus, uma doutora da igreja, e ela também recebeu né, uma grande missão, né, perante a igreja. Então é muito grande o trabalho dela. E ela assistiu a Luísa nesse casamento místico, porque ela também viveu esse casamento místico, né? Então é engraçado, né? Você fala assim, nossa, mas ele vai casar e traz uma esposa dele para o casamento, que chato. Né? Não é o momento todo da Luísa, né? Mas não tem problema, gente. É uma graça, é uma honra ter uma santa doutora da igreja junto no seu casamento. E aqui é um casamento diferente, não é um casamento como um casamento humano, tal. É diferente, temos que entender tudo diferente, né? Que é um casamento que nós também temos que fazer com Jesus, que é um casamento da nossa morada, né, do nosso templo vivo, aonde Jesus ele quer, né, ser aquele que reina, que domina, o Senhor do nosso coração, né? Para ele que nós devemos tudo. Então é um casamento assim onde nós nos unimos ao propósito para o qual nós fomos criados por ele e salvos por ele, para sermos tudo em torno dele, né? Porque para ele, por ele todas as coisas foram feitas. E nós somos essas criaturas feitas para Jesus. Então nós somos para ele, ele nos criou para ser uma morada dele, uma casa, um templo vivo onde ele vai morar dentro deste local. E o casamento místico nada mais é do que isso, né? É o momento em que ele entra na sua alma, né? O momento em que ele assume você, né? Que ele purifica você e assume você como moradia. É isso que a gente tem que entender. O que é a nossa alma, se não uma moradia, né? O que é a nossa alma, se não, né, uma união que é feita conosco. Então é essa a intenção. Então, beleza. Então os anjos cantaram um hino nesse momento. Santa Catarina me assistia, né? Ela estava, acho que fora do corpo, né? A mãe tomou minha mão e Jesus pôs em meu dedo o anel. Depois nos abraçamos e ele me beijou. E assim fez também a mãe. Depois tivemos um colóquio, uma conversa, né, de amor, e Jesus falava-me do grande amor que me tinha, e eu dizia também do amor com que eu o amava.
É um momento muito maravilhoso, né? De amor, de, de compromisso, né? De assumir né? De ali desabafar o amor, né? Um momento de celebração, né? De uma cerimônia tão importante, oficialmente, né? Sendo consagrado ali. A Santíssima Virgem fez-me compreender a grande graça que eu tinha recebido. Então, é muito grande, né? O compromisso que Deus estava assumindo para com a alma e a alma para com Deus. E a alma ter sido escolhida especialmente por Jesus, né, na terra, mediante a tantas outras que não viveram isso sensivelmente, né? A Santíssima Virgem fez-me compreender a grande graça que eu tinha recebido e a correspondência que eu devia dar ao amor de Jesus. Então, Jesus estava... a gente tem que pensar que Jesus, ele é sensível, né? Ele é esse ser que deseja ser amado, ama e deseja ser correspondido. E ele ama muito demais, né? Então, quando você corresponde a ele, você é escolhida para viver um matrimônio místico de uma correspondência maior, é uma graça que você recebe para isso. Não é por você em si mesmo, é você em si mesmo que faz esse processo acontecer. Mas é a graça de Jesus, né? Ele que escolhe isso, ele que dá a graça. Sem a ajuda de Jesus, sem a graça, não teria condições de viver isso. É uma escolha que Deus faz, né? Especial dessa pessoa que passa por essa experiência mística. Aí Jesus explicou para ela uma regra de viver mais perfeitamente para agradá-lo, né? Mas ela não soube explicar aqui, mas depois ele vai falar, ela vai lembrar. Quem pode dizer as finezas de amor que Jesus fazia à minha alma? Eram tais e tantas que é impossível descrevê-las, mas o pouco que recordo tratarei de dizê-lo. Então ela vai falar das impressões agora. Às vezes, transportando-me com ele, levava-me ao paraíso e ali escutava os cânticos dos bem-aventurados, via a divindade, os diversos coros dos anjos, as ordens dos santos, todos imersos e absorvidos, identificados na divindade de Deus. Então, o céu é assim, né? O céu. São todos absorvidos na glória de Deus. É Deus que manda lá. Quando você for para o céu, você vai ver a divindade de Deus. Você vai ver a luz que sai do sol místico divino que é Deus. Da luz resplandecente que ilumina todo o céu. E todos estão absorvidos nessas luzes. Então, quem tem glória no céu? É Deus, né? É Deus quem é. E as almas ficam absorvidas. Dá para se identificar quem elas são? Dá. Porque tem as diversas ordens dos santos, as diversas ordens dos diversos coros dos anjos. Então, se tem, né, uma ordem ali de hierarquia. Mas Deus é o glorioso. É dele que provém toda a glória que há no céu. Toda a felicidade do céu é Deus. Então, parecia-me que em torno do trono de Deus havia muitas luzes que saíam dele, como se fossem mais que sóis resplandecentes. E as claras notas destas luzes denotavam todas as virtudes e atributos de Deus. Então, quem manda lá é Deus, quem é grande lá é Deus, quem triunfa lá é Deus, quem reina plenamente é Deus. Os bem-aventurados, refletidos em uma destas luzes, olha só, eles não dão conta, né? Os bem-aventurados refletidos em uma dessas luzes provenientes de Deus ficavam arrebatados, mas não chegavam a penetrar toda a imensidão daquela luz. A luz fala alguma informação, fala da virtude e fala dos atributos de Deus. E a pessoa não consegue penetrar nessa virtude de Deus e nem no atributo de Deus, né? Ela fica refletida em uma dessas luzes, fica arrebatada, toda, né, perdida lá, sem saber o que falar, toda anestesiada, toda extasiada, né? Mas não chegava a penetrar toda a imensidão daquela luz. Então, não conseguia ver a virtude no tamanho e na dimensão clara. Não conseguia, por causa da pequenez da criatura. Então, não chegavam a penetrar toda a imensidão da luz e de modo que passavam a uma outra luz, sem compreender ainda a fundo a primeira luz. Então, eles não conseguem dar conta do recado, de tanto que Deus é poderoso. Assim, os bem-aventurados no céu não podem compreender, gente, isso é muito importante, é uma informação muito séria, tá? Assim, os bem-aventurados no céu não podem compreender perfeitamente a Deus,
porque é toda a imensidão, a grandeza, a santidade de Deus que mente criada não pode compreender um ser incriado. Então, quando for para o céu, ainda vai ter mistério. Deus ainda vai ser incompreensível para nós, para muitas almas, mais para umas do que para outras. Jesus vai explicar que vai ter almas que vão chegar no céu que são raquíticas. E esse raquítico significa que não tem capacidade de penetrar muito nas luzes que vai contemplar no céu. E ela não vai ter toda a alegria que poderia ter pela incapacidade de ter alegria. E que vai ter almas que vão ter dificuldade, vão estar no céu, salvas, mas vão ter dificuldade para entender mais ainda do que outras. Sabe? Vai ter algumas que vão compreender mais e outras que vão compreender menos essa luz de Deus, né? Agora os bem-aventurados refletidos nestas luzes parecia-me que vinham participar nas virtudes destas luzes. Dessa forma, a alma no céu se assemelha a Deus. Com essa diferença, que Deus é aquele sol grandíssimo. Né? Então, as almas são tão, assim, esvaziadas de si mesmas. Elas não têm uma glória própria. Então, elas se revestem das virtudes das luzes divinas. Elas não querem, né, nada seu próprio. Elas vão se vestir das coisas de Deus. Essa é a alegria delas. Dessa forma, a alma no céu se assemelha a Deus, com essa diferença que Deus é aquele sol grandíssimo e a alma é um pequenino sol. Mas quem pode dizer tudo o que nessa beata morada se compreende? Então é muito importante entender que a alma se reveste da glória de Deus e não da glória própria, né? Enquanto a alma se encontra nessa visão do corpo, é impossível. Enquanto na mente se escuta algo, os lábios não encontram palavras para poder explicar-se. Me parece como uma criança que começa a balbuciar, que gostaria de dizer tantas e tantas coisas, mas afinal, parece que ela não sabe dizer uma palavra clara. Por isso, vou direto ao assunto. Só direi que às vezes, enquanto me encontrava naquela bem-aventurada pátria, passeava junto com Jesus no meio do coro dos anjos e dos santos. Passeava ali. E como eu era nova esposa, todos os bem-aventurados se uniam conosco para participar das alegrias do nosso matrimônio. Então, tem como fazer um momento ali de reunião, né? E as almas se desligam um pouco ali dos contentamentos, das luzes que elas estavam de Deus e vão se unir à alegria do outro, né? De Jesus e da sua esposa que ele apresenta, né? Me parecia que se esqueciam dos seus contentamentos para cuidar dos nossos contentamentos, né? Vindo, né? Celebrar junto, né? Esse casamento com Jesus, celebrar a alegria de Jesus, né? E Jesus me mostrava aos santos. Vejam, esta alma é um triunfo do meu amor. Meu amor tudo superou nela. Então, eles vinham para poder contemplar a alegria de Jesus, a felicidade de Jesus, a luz que vinha de Jesus nesse ato, né, de amor que ele fazia. Outras vezes me fazia ficar no lugar que me tocava e me dizia: este é o teu lugar, onde a Luísa ia ficar no céu. Ninguém pode te tirar daqui. Então, tem um lugar onde cada alma fica, né? Para poder ficar mais perto de Deus ou mais longe de Deus, para contemplar as luzes, que tem mais facilidade ou não de contemplar as luzes de Deus, né? E às vezes eu chegava a acreditar que não devia mais voltar para a terra, mas em um simples instante me encontrava de novo na terra, fechada no muro do corpo. Então, é isso. Então, o que nós temos que contemplar neste texto é essa descrição do céu. É muito importante essas informações sobre o céu, porque irão depois ser uma memória para as outras descrições que ela vai fazer mais para frente. Então, se a gente esquece do que está nesse texto de hoje, a gente não consegue compreender depois, né, não ligar o que ela vai falar depois. Tem que ligar o que está escrito aqui com o que ela vai ainda falar do céu mais para frente, que Jesus vai falar do céu. Então, a gente tem que ficar muito atento ao livro do céu, porque tudo é conectado, né? Então, a gente fica bem atento, amém? Esse é o segredo de não se esquecer, né, desses conteúdos, entender mais isso, a glória do céu, como funciona, que é um lugar de exposição da glória divina, e não da glória humana, não da glória dos santos. E eles se largam de si para ficar na glória do outro, né? Para ficar na glória divina, na glória de Jesus. Então, larga de si para ficar. Então, é a mesma coisa na terra. A gente também larga de si, não fica cuidando tanto dos seus próprios interesses e vai cuidar dos interesses de Deus, entendeu? Então, esse é o segredo da vida na divina vontade.
Que daí a gente já vive assim na terra como no céu. Você vai cuidar dos interesses de Deus, da glória de Deus e não da sua glória. Esquece de você, você vai cuidar das coisas de Deus. Então, a santidade divina é esse segredo que a gente já vive o céu na terra. Amém? Muito importante guardar essa informação. Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat.